Como alguns dizem por aí, galera, os heróis da Marvel são mais humanos em relação aos heróis da DC, no geral, né? São mais como arquétipos mesmos, os da DC. E sendo humanos, os personagens da Casa das Ideias também cometem erros. Amam e odeiam na mesma proporção, inclusive entre si. Pois é, alguns heróis da Marvel simplesmente não se bicam, não gostam deles mesmo. Por exemplo, Hulk e coisas se odeiam. Namor e Reed Richards, pô, vocês não podem nem se ver. Tem muito mais pra gente falar aqui agora. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Vamos lá. Inestrante Peter aqui. Rivalidade entre heróis geralmente rendem histórias bacanas, né? Infelizmente pra gente o universo Marvel tá cheio dessas histórias, é maneiro demais. Algumas são mais ferozes, mais reais, enquanto algumas são mais temporárias. Mais uma coisa de mal entendido do que ódio em si, tipo, coisa passageira, aconteceu. De qualquer forma, quando dois heróis batem de frente um com o outro, as faíscas podem ser maiores do que brigas clássicas entre heróis e vilões, né? Pô, imagina botar dois caras casca grossa super poderosos pra brigar, né? Pô, batendo boca, discutindo. Imagina, por exemplo, você que é o Superman, Clark Kent, tá casado com a She-Hulk, chega atrasado em casa. Como é que vai ficar essa situação? Quem que vai gritar com quem, né? Uma coisa interessante de notar é que alguns personagens são mais chegados numa treta do que outros, ok? Ou seja, vai ter gente repetida nessa lista aqui, porque eles gostam disso, de não gostar de alguém. Mas seja qual for o motivo, é sempre interessante entender os motivos por trás dessas tretas. Eu trouxe uma lista completa pra vocês aqui agora, mas antes de entrar, se inscreve nesse canal, faz isso. Bora agora rumo aos 14 milhões, batemos 13, tô feliz demais. Será que você tá vendo o futuro e a gente já tá com 14? Ainda falta, agora falta. Mas você aqui, pô, tá super bem-vindo, obrigado de coração. Aqui a gente sempre fala de super-heróis, de anime, séries, cinema, a gente ama esse universo da mesma forma que você ama. Então se inscreve aqui e ativa o sininho. Vamos lá. Wolverine e Homem-Aranha. É difícil imaginar o Homem-Aranha envolvido em qualquer rivalidade que não seja com um super vilão, né? Mas acontece. Tudo bem, não é um ódio completo e os dois até trabalharam juntos algumas vezes. Mas a verdade é que Homem-Aranha e Wolverine não morrem exatamente de amor um pelo outro. E é fácil ver o motivo. O Logan é basicamente um assassino. Alguém que, pô, até luta do lado do bem, beleza? Mas que faz o que tem que ser feito pra vencer, né? Ele não é bom no que ele faz. O Aranha, não é à toa, ele tem o apelido qual? Amigão da vizinhança. É um herói mais jovem, que tem uma abordagem totalmente diferente dos criminosos das ameaças do universo Marvel. Pô, ele é jovem, o outro tem mais de 200 anos, vem das antigas. Só imagina a torta de climão entre os dois quando o Peter Parker faz uma piadinha no meio de uma batalha e o Logan fica lá, né? Com aquele humor ranzinhos eterno dele, aquela coisa das antigas, porque o Logan é velho, aqui dentro ele é velho, sacou? Realmente não deve ser fácil pra nenhum dos dois. Hulk e o Coisa. Um caso totalmente diferente é o que envolve o Hulk e o Coisa, né, do Quarteto Fantástico. A gente tá falando de dois verdadeiros tanques de guerra, dois heróis totalmente focados na força bruta, pura e simples força bruta. E convenhamos que os dois também são bem pavio curto. Não precisam muito pra partir pra briga, né? O Hulk então nem se fala. Os dois são pavio curto, né? Hulk esmaga, tá na hora do pau. É exatamente isso, né? Um fala Hulk esmaga, o outro na hora do pau. A grande diferença entre eles é justamente essa, de que o Hulk entra num estado alterado, depois volta ao normal, enquanto o Ben Green também que preso eternamente naquele corpo que é feito de pedra. O fato é que os dois não se bicam. O Coisa adora provocar a ira do Hulk e depois é ele que tem que dar conta e segurar o cara totalmente fora de controle. E todo mundo sabe o quanto que isso é difícil de fazer. Porra, provocar o Hulk e segurar ele depois? Que burrice, hein, cara? No fundo, é só a grande birra dos dois, mas uma birra que causa estragos do tamanho de cidades. Hulk e Homem de Ferro. O Hulk é um esquentadinho, sabe disso, né? Ninguém discorda disso. Mas tem uma outra rivalidade do Bruce Banner que é muito mais justificável. Ela surgiu quando os Illuminati, que é uma equipe secreta de super-heróis considerados gênios, né, em suas áreas de atuação, resolveu exilar o Hulk em outro planeta. Mandou o Hulk para outro planeta, né? Por quê? Porque ele estava causando muita destruição na Terra. Então, pô, vamos exilar ele lá. Foi o que eles pensaram, esse grupo, Illuminati. E a ideia, é claro, foi do Homem de Ferro, sempre dele. O Hulk, de fato, é exilado em Sakaar. Ele vai para lá, fica num outro planeta chamado Sakaar. Mas depois de uma série de acontecimentos, ele retorna para a Terra e a partir daí, a simples presença do Tony Stark é suficiente para fazer o Bruce Banner sair de controle completamente. Se tá junto com o Tony Stark, ele vira berserk. Ele sai do controle. O Stark, frio como sempre, não leva pro pessoal. Mas se depender do Hulk, o Homem de Ferro pagaria caro por tudo que ele fez com ele, né? Até hoje, na real, a relação entre os dois fundadores dos Vingadores nunca mais foi a mesma depois desses acontecimentos envolvendo os Illuminati. Eles nunca mais nem conversaram. Reed Richards e Namor. O Namor surgiu inicialmente como um vilão do Quarteto Fantástico nos quadrinhos e mesmo tendo mudado de lado várias vezes, uma coisa ele não mudou. Ele e o Reed Richards se odeiam e o motivo não poderia ser outro. Mulher.
2 gados, fazer o quê? E não qualquer mulher, você deve imaginar o que eu vou falar. Acontece que, desde a primeira vez que eles se enfrentaram, o Namor ficou encantado pela Sue Storm, que é a mulher invisível, e a esposa do Senhor Fantástico. Vê se pode uma coisa dessa. Como se não bastasse as mudanças de lado, né, que o Príncipe Submarino teve ao longo da história, tipo, uma hora tá vilão, outra hora tá bonzinho, né, esse tipo de coisa. Ainda rolou uma época em que o Reed Richards e a Sue Storm se separaram, e ela foi pra Atlantis, pro fundo do oceano, para reinar ao lado do Namor. E o pior é que o Namor, ele é conhecido nos quadrinhos por ser o maior pegador. Então digamos que a situação do Reed Richards não é muito boa, né? Porque nos quadrinhos o Namor é cascado, pegador, boa pinta, saradão, fitness, né? Então o Reed Richards, o que ele pode fazer? Tudo bem, ele tem a mente mais brilhante do universo, mas talvez do multiverso, né? A mente dele é realmente boa, mas acho que ela tá mais interessada no fitness. Se tá ruim pra ele, imagina pra gente. Pantera Negra e Namor. Além de pegador, o Namor é conhecido por ser persona non grata em pelo menos metade das equipes e lugares do universo Marvel. O cara já arrumou treta com meio mundo. Todo mundo treta com esse cara, com o Namor. Mas provavelmente a maior rivalidade dele não é nem com o Reed Richards, mas com Pantera Negra. Tudo começou quando o Namor, que é um mutante, até já trabalhou com os X-Men, ficou da equipe dos X-Men, foi hospedeiro da Força Fênix. Ih, rapaz, ele fez muita caca nesse ponto aí. O Ciclope nem se fala, mas vamos falar dele aqui, do Namor. Quando isso rolou, ele acabou inundando o Wakanda com uma enchente que matou muita gente. O rei T'Challa nunca perdoou isso, e desde então, né, de tempos em tempos, as duas nações, Wakanda e Atlantis, entram em guerra. E quando isso acontece, o mundo inteiro fica tenso. As duas nações são muito poderosas, tanto T'Challa quanto Namor tem muito poder em mãos, então lógico que o mundo treme. Aqui a rivalidade passou do nível pessoal, de relacionamento, esse tipo de coisa, e virou uma guerra entre 2 países. Simplesmente isso. 2 superpotências. É o ápice da treta. Imagina você ter 2 superpotências brigando por conta de birra pessoal, né? Demolidor e Justiceiro. Pantera Negra e Namor são 2 lados de uma mesma moeda. Mas essa dinâmica também é muito bem representada pela rivalidade entre 2 dos heróis mais obscuros da Marvel. O Demolidor e o Justiceiro. Eles atuam numa área próxima, né? Estão sempre atuando ali no mesmo canto. E frequentemente estão envolvidos nos mesmos casos, o que só complica a situação. O Matt Murdock é um justiceiro que ainda segue, né, alguma ética. Pô, o cara é advogado, justiça, ele tem uma ética. Ele precisa sempre estar se policiando para não passar dos limites. Até mesmo por causa da fé que ele tem. Ele é religioso pra caramba. Já o Frank Castle, porra, é o oposto disso completamente. O cara que não segue nenhuma cartilha, faz o que for preciso para derrotar um inimigo e fazer justiça. Talvez o Justiceiro, apesar do nome, seja o herói menos ético de todo o universo Marvel. Enquanto o código moral do Demolidor é basicamente o grande guia da carreira dele como herói. Aí, quando esses 2 se encontram, logicamente sai muita faísca. E a chance de uma desgraça acontecer é praticamente 100%. Wolverine e Ciclope. Mas provavelmente, presta atenção, galera, a maior rivalidade entre heróis da Marvel é uma que envolve praticamente todos os elementos que a gente viu até agora. Wolverine e Ciclope são 2 personalidades distintas, com código moral muito diferente, eles são muito opostos, né? Nesse caso, os opostos não se atraem. E pra piorar, ainda tem mulher na história. Aí complica, né? Basicamente, os 2 mutantes são 2 grandes líderes dentro dos X-Men, mas cada um líder à sua maneira. O Scott Summers é o cara que segue a cartilha, é o herói certinho, o preferido do Professor Xavier, enquanto o Logan é um dos mutantes mais rebeldes, tem mais dificuldade de seguir regras, apesar de ser extremamente respeitado pelos outros membros do time. Os 2 estão sempre se provocando, parece mesmo tipo aquele jogo de gato e rato, e a coisa só ficou pior quando os 2 se apaixonaram pela mesma mulher, a Jean Grey. Aí, rapaz, aí explodiu. Nessa, o Ciclope, todo galã, acabou levando a melhor. Mas Wolverine talvez seja um líder melhor no final das contas, já que muitas vezes o senso de retidão do Scott acabou transformando ele numa espécie de tirano. Falei pra vocês, né? Naquela da Força Fênix, X-Men vs Vingadores, o Ciclope foi o pior de todos ali. Foi o maior vilão que eu já vi ali. Essa rivalidade já rendeu momentos tensos nos quadrinhos, nos filmes, nas animações e ainda deve render muito no futuro. Mas me fala, dessas rivalidades aqui, qual que você queria mesmo ver a prova no CM, né? No cinema? Quem que você queria ver se cacetando dentro do cinema com a porrada casca grossa? Você já viu, né? O Namor com Wakanda, né? Mas não foi bem o que a gente gostaria de ver, que a gente queria ver com o T'Challa, né? Felizmente, Chadwick Boseman se foi, mas agora tem outras opções. Manda ver, comenta aqui embaixo, mas não sai sem a sua inscrição. Se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente sempre vai falar sobre isso. Você não curte esse papo, não é bom pra caramba? Então você tem que estar aqui com a gente. E se você tá inscrito, não deixa de clicar no sininho. O sininho é importante demais pra te manter informado. Chega pra você só a notificação. Não é uma obrigação, não é aquele cheiro do pica-pau que você tem que vir, né?
com a comida. Não, bom, você vem se quiser, lógico. Obrigado de coração, até o próximo vídeo. Valeu, fui!